Sim, existe de fato uma tradição budista que envolve colocar sal nos sapatos. Esta prática está impregnada tanto da medicina oriental quanto da sabedoria do budismo. Acredita-se que tenha origem na compreensão de que o sal possui certas propriedades benéficas para a saúde e o bem-estar. Quanto aos propósitos específicos deste método antigo, eles são multifacetados. O sal é conhecido por suas inúmeras aplicações, além de apenas temperar alimentos. Ao longo dos tempos, as pessoas descobriram a sua versatilidade e eficácia em vários aspectos da vida cotidiana. Embora seja comumente associado a usos culinários, como realçar o sabor e preservar alimentos, os benefícios do sal vão muito além da cozinha. Você já deve ter experimentado alguns desses aplicativos com base em conselhos de chefes experientes ou idosos. O sal é uma substância notável que pode ser utilizada para limpar, purificar e até promover a higiene pessoal. Além dos seus usos culinários, o sal foi incorporado nas práticas de limpeza doméstica pela sua capacidade de limpar e desinfetar superfícies de forma eficaz. Além disso, o sal pode ser transformado em solução salina, que serve como potente desinfetante para feridas e escoriações cutâneas. Também é empregado como esfoliante, remédio anti-caspa e aditivo calmante para banho, entre outros usos. A lista das suas aplicações práticas parece interminável, destacando a profunda versatilidade e valor do sal em vários aspectos da vida cotidiana. Na verdade, o sal é um aliado poderoso e estudos recentes sugerem que não é o principal culpado da hipertensão. Sua utilidade vai muito além de temperar alimentos. Devido às suas propriedades de limpeza e purificação, o sal é um elemento valioso na limpeza doméstica. Além disso, serve bem como esfoliante, tratamento anti-caspa eficaz, sal de banho e muito mais. Sua versatilidade o torna um recurso valioso em diversos aspectos da vida diária. Antes de continuarmos, caso ainda não o tenha feito, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado sempre que lançarmos novo conteúdo. Agora, vamos nos aprofundar na história de um antigo mosteiro budista situado em um vale misterioso, cercado pelas majestosas montanhas japonesas. Aqui, o tempo parece ter parado, oferecendo um santuário para quem procura paz interior. Dentro deste enclave sereno, residia o estimado monge Makoto, um farol de sabedoria entre as sombras. Sua profunda compreensão do budismo e da medicina oriental iluminou o mosteiro, guiando os buscadores em sua jornada espiritual. Makoto reuniu seus alunos certa manhã no claustro do mosteiro, onde a luz do sol se filtrava através das árvores, lançando raios dourados ao redor deles. Com expressão serena, convidou todos a se sentarem em círculo e falou em tom gentil. Cada passo que damos na jornada da vida é sagrado, começou o monge. Isso nos leva a compreender o mundo e a nós mesmos. Tal como nos preparamos para uma longa viagem, também devemos estar prontos para enfrentar os desafios da nossa vida terrena. Os alunos ficaram cativados pelas palavras do mestre, agarrando-se a cada uma delas enquanto Makoto falava. Quando ele mencionou a antiga tradição de colocar sal nos sapatos, eles ficaram intrigados com a mística e a sabedoria milenar por trás disso. Esta prática tem origem em tempos antigos, continuou Makoto, quando os nossos antepassados viajavam por terrenos selvagens e difíceis. O sal tinha um significado maior do que apenas um tempero. Simbolizava segurança e pureza, um recurso precioso nesses tempos difíceis. Após uma pausa momentânea, permitindo que seus discípulos absorvessem suas palavras, como grãos de areia se instalando em suas mentes. O monge sênior falou novamente. Agora,
elucidarei as 5 razões principais pelas quais a tradição de colocar sal nos sapatos tem tanto significado e importância para a nossa jornada espiritual e para a saúde em geral. À medida que Makoto continuava a se dirigir aos seus discípulos atentos, ele se aprofundou no simbolismo por trás da prática de colocar sal nos sapatos. Primeiro, ele reiterou: considere como o sal pode absorver a umidade, refletindo a absorção do sofrimento da humanidade pelo Buda. Assim como o sal preserva os alimentos e purifica, ele também nos oferece a oportunidade de manter passos leves e ágeis em nossa jornada espiritual. Nos ensinamentos budistas, a umidade muitas vezes representa o peso dos nossos problemas e tristezas mundanas, elucidou Makoto. As ansiedades e os fardos que carregamos podem funcionar como obstáculos no nosso caminho para a paz interior e a iluminação. Imagine a sensação de água enchendo seus sapatos durante uma chuva torrencial, retardando seu progresso. Da mesma forma, o peso das nossas preocupações pode nos pesar. Ao colocar sal nos nossos sapatos, libertamos simbolicamente esses fardos, explicou Makoto. Significa nossa disposição de abandonar as ansiedades e cultivar uma mentalidade positiva diante das adversidades. À medida que embarcamos na nossa busca pela serenidade interior e pela introspecção, o sal absorve estas ansiedades, permitindo-nos caminhar leve e livremente ao longo do nosso caminho espiritual, livres do peso dos nossos problemas. Para aprofundar a compreensão deste conceito, Makoto compartilhou uma história com seus discípulos. Ele contou a história de um pescador idoso que se viu apanhado por uma forte tempestade enquanto estava no mar. Numa tentativa desesperada de salvar o seu barco de ser esmagado pelas ondas, o pescador lembrou-se de uma técnica transmitida através de gerações. Ele pegou um saco de sal, narrou Makoto, e o espalhou pelo convés de seu barco. À medida que a tempestade avançava, o sal absorvia a água que ameaçava inundar a embarcação, estabilizando-a e impedindo-a de se desintegrar. Esta história ilustra a sabedoria prática por trás do uso do sal para combater a umidade, explicou Makoto. Tal como o sal salvou o barco do pescador da destruição, também ele pode ajudar-nos a enfrentar as tempestades da vida, absorvendo os fardos que ameaçam sobrecarregar-nos. Makoto continuou a transmitir sabedoria aos seus discípulos, elaborando a segunda razão para incorporar sal nos seus sapatos. O sal possui qualidades de limpeza inerentes, explicou ele. Tem o poder de absorver impurezas e purificar o nosso caminho, afastando energias negativas e obstáculos espirituais. Ao colocar sal nos sapatos, criamos uma barreira que protege as nossas mentes e espíritos das tentações e ilusões do mundo externo. Para ilustrar ainda mais esse conceito, Makoto contou a história de um viajante que encontrou um rio infestado de forças malévolas. Apesar da presença sinistra, o viajante conseguiu navegar ileso pelas águas traiçoeiras graças ao sal que colocou nos sapatos. Este sal agia como uma barreira protetora, salvaguardando sua mente e alma de perigos enquanto ele atravessava o rio perigoso. Esta história exemplifica o poder transformador do sal, observou Makoto. Assim como purificou o caminho do viajante e o protegeu do perigo, também pode limpar a nossa jornada espiritual e fortalecer-nos contra os desafios que temos pela frente, continuou Makoto. Deixe-me elaborar mais sobre esse conceito. A terceira razão envolve o papel do sal na manutenção do nosso equilíbrio em meio aos desafios da vida. Imagine nossas vidas como uma jornada, como navegar pelo terreno acidentado que nos rodeia. Assim como as imponentes montanhas proporcionam estabilidade e força à paisagem, nós também procuramos uma estabilidade semelhante dentro de nós.
A adição de sal aos nossos sapatos é um gesto simbólico semelhante ao de nos ancorarmos firmemente à superfície da terra, garantindo que permanecemos firmes face às tempestades e convulsões da vida. O monge interrompeu. Na verdade, as montanhas que circundam o nosso mosteiro servem como símbolos poderosos de resiliência e estabilidade. Assim como estas majestosas formações rochosas resistem às tempestades mais violentas, também devemos cultivar a resiliência interior em meio aos momentos tumultuados da vida. O ato de colocar sal nos sapatos não é apenas uma prática física, mas uma metáfora profunda para nos ancorarmos em tempos de incerteza. Em termos práticos, continuou o monge, o sal funciona como um agente estabilizador, evitando escorregões e quedas involuntárias à medida que navegamos pelos nossos caminhos. Andar com sapatos carregados de sal promove uma sensação de enraizamento e conexão com a terra, ancorando-nos tanto física quanto espiritualmente. Este equilíbrio vai além do mero equilíbrio físico. Ela permeia nossos pensamentos, emoções e ações, permitindo-nos encontrar harmonia em meio aos inúmeros desafios da vida. Para ilustrar este conceito, Makoto interrompeu. Permita-me contar uma parábola. Era uma vez um jovem monge que, enquanto meditava à beira de um turbulento riacho na montanha, descobriu um profundo sentido de equilíbrio, graças ao sal que carregava consigo. Makoto então compartilhou o quarto motivo, captando a atenção de seus seguidores. O sal também possui propriedades curativas, observou ele. Na medicina oriental, o sal é reconhecido como um remédio natural para o alívio da dor e do estresse. À medida que viajamos espiritualmente, encontramos desconfortos físicos e emocionais que podem ser aliviados pela incorporação do sal na nossa prática. Para ilustrar este ponto, o monge apontou para um fazendeiro com uma ferida aberta no pé. Ele explicou que o agricultor encontrou alívio ao mergulhar o pé ferido numa solução salina. Esta demonstração ressaltou o potencial curativo do sal, enfatizando a sua importância na sua jornada espiritual. O discurso de Makoto estendeu-se até a quinta razão, com os seus seguidores apegando-se a cada palavra enquanto ele se aprofundava no significado do sal. Outro aspecto de colocar sal nos sapatos é expressar gratidão, elaborou. O sal, sendo um presente precioso da terra, serve como um lembrete comovente para apreciarmos todas as facetas da vida, quer elas nos tragam alegria ou nos apresentem desafios. Com um sentimento de reverência, os discípulos absorveram as profundas percepções de Makoto, reconhecendo as camadas de significado inerentes a esta prática aparentemente simples. No entanto, o monge tinha mais a revelar. Ele se dirigiu a eles diretamente, seu olhar encontrando o deles. Há ainda outra razão por trás desta prática que é de grande importância. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras fosse absorvido antes de continuar. Como ritual, colocar sal nos sapatos não é apenas expressar gratidão. Também serve como uma conexão profunda com os inúmeros indivíduos que trilharam os caminhos deste mundo antes de nós, continuou ele, sua voz carregando o peso de séculos de sabedoria. Cada grão de sal simboliza suas provações, sua perseverança e seus triunfos. Ao incorporá-lo na nossa própria jornada, tornamo-nos parte de uma cadeia ininterrupta de resiliência e conhecimento humanos que se estende por gerações e continentes. Os discípulos ficaram profundamente comovidos com esta revelação, suas mentes lutando com as profundas implicações do que Makoto havia revelado. Naquele momento, perceberam que o ato de colocar sal nos sapatos não era apenas um gesto simbólico, mas um vínculo tangível com as experiências compartilhadas da humanidade, uma lembrança das inúmeras vidas que vieram antes deles,
cada uma deixando sua marca no mundo. E aí está o profundo significado por trás da antiga tradição budista de colocar sal nos sapatos. Desde as suas raízes na medicina oriental até a sua representação simbólica de gratidão e ligação à jornada partilhada da humanidade, a prática carrega camadas de sabedoria e significado. Esperamos que esta exploração tenha enriquecido a sua compreensão deste ritual antigo e talvez o tenha inspirado a incorporá-lo na sua própria jornada espiritual ou práticas diárias. Antes de concluirmos, queremos expressar nossa sincera gratidão a cada um de vocês por se juntarem a nós nesta exploração esclarecedora. Seu apoio e envolvimento significam muito para nós. Se você achou este conteúdo valioso e ainda não o fez, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Ao fazer isso, você ficará atualizado sobre todas as nossas explorações futuras em tópicos fascinantes como este. E como sempre, agradecemos suas opiniões, perguntas e sugestões nos comentários abaixo. Se você assistiu até o final, comente 100 para me avisar. Obrigado por assistir e continue forte como sempre. Se cuidem e nos veremos em breve.